Porque quando nós adoramos e celebramos ao Senhor, é porque Ele nos juntou. Nós estávamos separados dele. E pelo sacrifício de Jesus, pelo amor dele, nós somos unidos. Você crê nisso? Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, sorrir para ela e dizer: Senhor, que bom que o Senhor nos juntou aqui. Porque a presença do Senhor se faz nesse lugar. Ele não está longe, Ele está perto do seu povo, amém? Nós podemos celebrar isso nessa noite, amém? Com as palmas, você pode me ajudar? Antes de eu falar, eu cantava assim.
Hoje é um dia muito especial. Hoje é o segundo domingo de abril, a qual nós comemoramos o dia do pastor e pastora metodista. Amém, pastor? E hoje já estamos aqui representando a nossa igreja. Tá bom, pastor? Só um minutinho, por favor. Nossa, o altar tem o poder de deixar a gente nervosa. Deve ser a presença de Deus, né? Com certeza. Sem a Cátia é difícil, mas a gente tem que prosseguir, né? Em nome da Sociedade Metodista de Mulheres, gostaria de entregar essa lembrança, essa pequena lembrança, e pedir a Deus que abençoe o Senhor, que o Senhor continue sendo o canal de bênção de Deus aqui nessa igreja e por onde andar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua caminhada, em nome de Jesus, é o que eu desejo. Amém? Pastor, e a Ivana, representando a nossa igreja também, tem uma lembrança para o Senhor. E a parte mais importante, uma oração para o Senhor, que a gente convidou a Maria Helena para estar orando. Claro. Amém. Em Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Amém? Então, nós temos aqui o nosso pastor, que com zelo, que com amor tem feito essa obra aqui nesse lugar de uma forma tremenda e maravilhosa. Então, nós como igreja, nós queremos... Ele sempre nos abençoa, então nessa noite nós queremos abençoá-lo com toda sorte de bênção, amém? Coloquem-se em pé, direcionem para o nosso pastor, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta hora, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui, Pai, com o anjo da igreja, a qual o Senhor constituiu, na igreja metodista em Joaquim Inácio, o nosso pastor Vladimir, o qual o Senhor tem, Senhor, usado de uma forma poderosa, de uma forma esplêndida nesse lugar, Senhor. Nós queremos abençoá-lo com toda a sorte de bênçãos, Senhor, espirituais na vida dele, sobre a vida da sua família, Senhor. Que ele continue, Senhor, assim como Josué, clamando, que o Senhor venha colocar a palavra nos lábios dele, Pai, com intrepidez, com fervor, Senhor, de maneira que venha alcançar os corações aqui, meu Pai. Pai, que o Senhor esteja guardando ele debaixo das tuas asas, meu Pai, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor, que todo intento contrário sobre a vida dele bata em retirada em nome do Senhor Jesus. Pai, que ele possa sempre, Senhor, olhar para o alto e clamar a sabedoria que vem de ti sobre a vida dele, Senhor, para que ele venha conduzir, Senhor, esse rebanho, o qual o Senhor tem confiado em suas mãos, ó meu Pai. Nós o abençoamos nesta hora, Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Deixa eu abrir o livro aqui, né? Enquanto eu abro o livro, põe aquela arte para mim da semana que vem. Não sei se está aí no gatilho, da Páscoa. Eu quero agradecer o carinho, me sinto muito amado. Olha só, olha, grande tema do Apocalipse. Ah, maravilha. Obrigado, viu? Eu já me senti amado quando eu era membro da igreja, né? E muito mais agora, como pastor de vocês. Eu me sinto amado, honrado, respeitado. Eu queria agradecer a Deus por isso, louvar a Deus por sua vida e a minha gratidão, né, por cada um de vocês
em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, né? A LED pegou o microfone e falou bem, né? Glória a Deus. Vê só, é só abrir espaço, né? É só abrir espaço. Às vezes nós nos acostumamos e aí os talentos continuam enterrados aí. E glória a Deus, daqui a pouco a LED vai estar pregando aqui para uma multidão. Né? Obrigado pelo carinho. Gente, então no próximo sábado, às 19h30, 7h30 da noite, nós teremos uma cantata, uma oportunidade evangelística para que a gente possa trazer familiares que não conhecem a palavra, amigos que não conhecem, vizinho, né, que não conhecem a palavra, para, através dessa cantata, do coral, Perdoados para Sempre, você e eu teremos a oportunidade, né, nesse contexto da Páscoa, de fazermos aí algo evangelístico, trazendo alguém aqui, né, vindo e trazendo alguém para serem ministrados aí no nome do Senhor Jesus. Então, próximo sábado, às 7h30 da noite. Tem a última arte que eu queria falar, que é a do... Isso, estilo de vida. Nós teremos uma palestra com o professor Carlos Amai. É a Sociedade de Homens que está trazendo, que fez o contato. Essa programação não é só para os homens, ok? Sociedade de Homens fez o convite para ele, conhecido do Tomás já participou dessa palestra, estilo e qualidade de vida com Deus. Ele não falará apenas da saúde, muito embora tenha alguns tópicos aqui de saúde, fatores de risco, doença e óbito, doença crônica não transmissíveis, e depois ele começa a falar de vida e vida em abundância, saúde enquanto estilo de vida, qualidade de vida, vida com qualidade, qual é a escolha, e depois nós teremos alguns testemunhos de jovens que foram alcançados pelo poder do Evangelho, e agora estão desfrutando de um estilo de vida. Então, uma oportunidade também evangelística, né, porque tem testemunhos aqui marcantes, profundos, poderosos, e que com certeza estarão abençoando a nossa vida e a vida daqueles que a gente também poderá trazer aqui em nome de Jesus. Então, esse mês a gente está tendo algumas programações nos sábados, e que não é comum para a gente. Ontem tivemos o culto de envio da Kátia, né, foi um momento muito gostoso. Próximo sábado a cantata, e no outro sábado nós estaremos então tendo, aí no último sábado de abril, essa programação, e eu queria que você ficasse bastante atento e participasse desses eventos em nome de Jesus. Cutuca o irmão que está ao seu lado, diga assim: quero te ver aqui, nesses próximos sábados. Amém. Me ajuda aqui, varão. Senão eu vou chutar. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Segundo livro dos Reis, vamos acender aí para mim aí. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. E aí você já vai aprendendo, viu? Não é segunda Reis, porque no Antigo Testamento não é carta, o Antigo Testamento é livro. Então é segundo livro dos Reis. No Novo Testamento aí é carta, epístola. Então é primeira de Pedro, primeira aos Coríntios. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5. Palavra que Deus colocou no meu coração. Perdão, segundo aos Coríntios. Reis. Ah, Jesus, orem por mim, irmãos. Orem por mim. Vai ver que Deus quer falar lá em Coríntios, né? Deve saber, né? Olha o mistério, olha o rolo aí. Segundo Reis, capítulo 5. Quem achou, diga amém. É a história de Naamã. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Repita comigo: ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele
o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei da Síria, ao rei de Israel. Só um minutinho aqui, voltou. Verso número 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou o jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 festes festivais. Levou também ao rei da Síria a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus para poder dar a vida ou tirá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: porque rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Amém. Feche os seus olhos, mesmo assentados, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, nós te louvamos por esse tempo na tua presença, pelo culto, ó Deus amado, que estamos prestando ao Senhor, pelos louvores, pelas orações e agora, ó Deus amado, pela leitura da tua palavra e a exposição dela. Pedimos a tua graça, pedimos a tua unção, pedimos o entendimento que vem do alto, pedimos, ó Deus amado, dá-me unção para ministrar a tua palavra. Eu sou totalmente dependente desta unção. Pai, dá unção para o teu povo, ao ouvir, entender, compreender a tua palavra, e ao compreender, crendo no coração, possa ser curado para a glória e louvor do teu nome. Pai, que toda incredulidade, Pai, que todo levante das trevas, Pai, que tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção, caia por terra em nome de Jesus de Nazaré, e que, ó Deus amado, esse lugar esteja selado com o sangue do Cordeiro, e esta palavra, ó Deus, ao ser semeada, venha ao nosso coração e frutifique para a glória do teu nome. Oramos assim em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Certamente você já ouviu uma palavra a respeito de Naamã, talvez você já tenha cantado canções que falam a respeito deste homem tão especial. E eu queria hoje aqui pensar com você a respeito de alguns equívocos que Naamã teve. Mas eu gostaria também de pensar em alguns acertos que esse homem também teve, e o fato é que nós lemos aqui que Naamã voltou para casa purificado. A Bíblia fala que esse homem era um homem honrado. E é interessante quando a gente olha para a vida de Naamã, ele era um homem muito honrado. Quando a gente olha, Naamã, ele usufruía de honra militar. A Bíblia fala que ele era herói de guerra. Provavelmente a sua farda
era cheia de medalhas, uma arma cheia de condecorações. Ele havia alcançado o mais alto nível na carreira militar. Ele era o chefe, ele era o comandante, ele era, no que diz respeito à vivência militar, o cara lá de cima. Então ele era um homem honrado no que diz respeito à questão militar. Mas ele também era um homem que desfrutava de honra política. Ele fazia parte do primeiro escalão no governo ali da Síria. Ele era o braço direito do rei. Naquela época, todo rei que se prezava tinha um poderoso exército. E o comandante era um homem da confiança do rei. E a Bíblia fala que Naamã era esse homem. Ele era esse homem importante, a ponto de quando ele recebe uma informação, ele recorre para o rei. E ele conta para o rei o que ele ouvira, e o rei prontamente lhe atende, prontamente dá ali da sua riqueza, dos seus tesouros, para que ele pudesse fazer uma viagem, dá uma carta assinada, muito provavelmente selada com o selo real. Ele era um homem que gozava de honras políticas, e esse cara era um homem que tinha honra popular. Quem não gosta de ver os seus heróis? E quem é que não os tem? Né? Quem não tem aí aquela coisa, aquela curiosidade de ver pessoas famosas, pessoas importantes, e de estar perto delas? Naamã era esse homem, ele era um herói de guerra. E eu fico imaginando todas as vezes que ele voltava para sua terra natal, para a Síria, para Damasco, que era a capital ali. Quando ele voltava naquelas campanhas de guerra, voltava vitorioso. Havia aqueles desfiles como era comum na antiguidade, e ele era honrado. Ele era uma pessoa estimada pelo povo, ele gozava dessa honra, ele era aplaudido, ele tinha uma reputação maravilhosa, ele era respeitado, né? Quantas vezes, talvez ele tenha ido aí num restaurante na hora de pagar a conta, falou: não, o senhor não paga a conta, né? Pobre paga a conta e paga caro, agora rico, gente famosa nunca paga a conta. Porque quando ele vai no restaurante, é importante para o restaurante a presença dele, né? Então ele ainda vai de graça, come de graça, né? Por conta dessa honra popular. Mas não é só isso, honra militar, honra política, tem a honra popular, mas o que me chama a atenção é que, muito embora ele não conheça Deus, a Bíblia fala que ele era honrado pelo próprio Deus, porque foi a mão de Deus, e é através da vida dele que Deus deu vitória para ele. Eu acho maravilhoso no verso de número 1, quando vai contando a respeito de Naamã, diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então esse homem, ele era um homem honrado até pelo próprio Deus. Deus o abençoava. Ele ia e voltava porque Deus o guardava. É a coisa da graça. Ele era alguém que não conhecia Deus, mas ele era alguém guardado, abençoado por Deus. Deus trabalhava não só na vida dele, mas também através da vida dele. No entanto, queridos, a Bíblia fala que esse homem que era tudo isso, tinha um porém. Havia uma vírgula na vida dele. E qual era a vírgula? A Bíblia diz que esse homem que era herói de guerra, também era leproso. E você sabe dos problemas que a lepra trazia. Você sabe que a lepra, ela tinha algumas marcas e marcava as pessoas que as tinham. Você sabe que hoje, né, há cura, há tratamento, né, para hanseníase e nas suas demais desdobramentos aí. Mas, queridos, naquela época era uma coisa muito séria. Naquela época a pessoa, quando era diagnosticado leprosa, era a sentença da morte daquela pessoa. E ela não apenas ficava com prejuízo físico, como também algumas coisas a marcava. Primeiro, ela, a partir daquele momento, passava a ser uma pessoa separada. Ela não podia mais, sobretudo em Israel, na Síria era diferente, mas sobretudo em Israel, a pessoa leprosa era tirada da família, ele era tirado da sociedade, vivia em leprosários, nas cavernas. Era muito sério esse negócio, porque não só a questão física, né, que o acometia, ele também tinha esse prejuízo social. A lepra tornava a pessoa insensível,
porque a lepra insensibilizava a pessoa. A pessoa ficava insensível, a pessoa ficava sem sentir, né? As extremidades eram o lugar ali onde começava o problema, e era uma coisa muito séria, ela ficava insensível. A lepra deformava, ela marcava, ela deformava, ela deixava cicatrizes, ela ia, né, comendo, carcomendo, ela ia consumindo a pessoa, e aquilo era uma coisa terrível. E pior, ela era contagiosa, né? A pessoa tinha que ficar afastada, banida, tinha que ficar em lugares, né, nos leprosários da vida, porque era contagiosa. E é interessante, queridos, que tudo isso tem muito a ver com o pecado. O pecado nos separa de Deus, o pecado endurece, cauteriza, calcifica o coração, o pecado também deforma a nossa vida, e ele também é contagioso, ela é alastra. Então olha só que coisa interessante, esse general, esse homem poderoso, esse homem honrado, respeitado, amado, ele era isso na vida pública ele era o cara, mas na vida privada, ele sabia das suas lepras, da sua enfermidade, da sua deformidade. E meus amados irmãos, nós vivemos numa época do esteticamente bonito, né? Haja vista aí as academias lotadas, todo mundo querendo cuidar da estética, do corpo, né? O Brasil seguramente, isso me vem agora, mas eu já li alguma coisa que é o país que mais se gasta. A gente é tudo pobre, mas mais se gasta com plástica, né? Porque quer mudar o corpo, quer mudar a forma, né? Quer acrescentar, uns querem tirar. Tiago quer fazer uma operação no nariz para cortar pelo menos metade, para ficar mais razoável, não vai ficar pequeno ainda. Esse é o privilégio de poder estar com o microfone na mão, senão ele ia estar falando de mim. Mas é assim. E o que as pessoas querem esconder? Através de uma estampa mais apresentável, mais bonita, a deformidade do coração, a lepra que está do lado de dentro. Eu fico imaginando Naamã quando saía para a rua, ninguém via, e muito provavelmente os estudiosos afirmam que a lepra dele era algo secreto, que só se via no interior da casa, e por isso era ele permitido o privilégio de estar ainda em casa mesmo leproso. Então para fora, quando ele saía fardado, ou ele saía, né, com a couraça, com o capacete. É lógico que ele não ia andando de capacete, né, cara? Mas eu imagino que ele saía ali para aparecer. E meus amados irmãos, hoje o que a gente mais encontra são os Naamãs da vida. É só você, quem tem Facebook aí? Quase ninguém tem aqui, né? Instagram, quem tem Instagram aí? Eu já falei isso aqui uma vez. Você viu alguém pôr uma foto que saiu ruim? Você já viu no Instagram foto com os olhos fechados? A pessoa foi tirar foto, piscou. Só minha sogra, porque ela não consegue tirar foto com os olhos abertos. Não tem jeito. A gente tem que ficar segurando os olhos da bicha, senão ela fecha. Ela pode estar assim, mas na hora de bater você vai ver, está fechado o olho dela. Depois você pergunta para ela. Ela está viajando, eu vou deitar e rolar aqui esses dias. Mas a gente só põe aquilo que vai garantir a nossa reputação. Está todo mundo preocupado com a reputação. Então eu não estou preocupado com quem de fato eu sou. Eu não estou preocupado se lá em casa tem aí as extremidades sendo consumidas. Eu não tenho problema lá em casa, eu fico escondidinho e ninguém vê. O que importa é o que está aparecendo lá fora. Então lá fora, gente, aniversário de casamento é a coisa mais linda do mundo. A gente fala, não, por que será que o Brasil inverteu? Mais gente descasando do que mais gente casando. Só que a gente vai ver o Facebook no dia do aniversário de casamento, a gente fala, nossa, eu sou um marido horrível. Não é? Porque você lê cada coisa maravilhosa, você lê, cara, fala, meu Deus, que vergonha, tomara que a Silvia não tenha lido isso, porque senão eu estou perdido. É assim, o povo só quer saber de do lado de fora, sair fardado, com todas as medalhas possíveis e imagináveis, e em casa é outra história, mas lá fora eu vou me garantir. Talvez você esteja aqui assim,
Talvez não haja maldade nisso, a gente está colocando um lado escrachado, de um outro extremo, né, da pessoa que quer se esconder, mas eu sei de muita gente que luta com isso. Eu sei de muita gente que é assim, que as pessoas olham e falam, meu Deus, essa pessoa é assim, mas não porque está querendo mostrar alguma coisa mentirosa, não, porque de alguma maneira é uma pessoa honrada, mas muitos de nós não sabemos o que acontece no interior daquela casa, quando no quarto fechado começa a tirar a farda, começa a tirar e se despir, e de repente tem que olhar para o espelho, e está ali na cara dele a sua deformidade, está ali diante dele a sua fragilidade. Nessa noite Deus está querendo curar o nosso interior, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, porque queridos, se muitas vezes nós nos importamos com o que está lá de fora, Deus se importa com o que está do lado de dentro, louvado seja o nome do Senhor. E a mudança que nós queremos do lado de fora, ela acontece primeiro do lado de dentro. Uma vez eu escutei um testemunho do alemão, foi o Silas que deu esse testemunho, faz muito tempo, vocês nem sabem quem é o alemão, né? O alemão foi um jogador do Brasil, pensa num cara feio, gente, feio, muito feinho ele, coitado. E o Silas falando de que o alemão era um pingaiada, que o alemão era uma pessoa, né, que só queria saber de bagunça, e um dia o Silas jogava na Itália, o alemão jogava na Itália, e depois o Silas veio para o Brasil, perderam um pouco de contato, e aí o alemão manda uma mensagem, ou liga, naquela época não tinha mensagem ainda, né? Mandou ligou para o Silas e falou, cara, quando você estiver passando aqui, eu queria que você viesse me visitar, porque agora eu sou de Cristo. E Silas, né, que jogou aí no São Paulo, na seleção brasileira, né, cara importante, muito crente, morava na Vila Teixeira, crente de verdade, a gente conhecia ele, o It, né, que é como o pessoal chamava ele na Vila Teixeira, muito envolvido com a obra do Senhor, falou, nossa, eu não vou perder essa oportunidade, porque eu evangelizei tanto alemão, eu falava tanto Jesus, ele zombava de mim, agora ele me liga falando que quando eu estiver visitando, eu tenho que ir lá, eu vou, nem se precisar, eu vou, mesmo não tendo necessidade, eu vou fazer uma visita para ele, e ele foi, e ele disse que quando ele bateu na porta, o alemão abriu a porta e falou, esse cara se converteu mesmo, porque o feinho estava bonito, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, a Bíblia fala que por mais que a gente tente maquiagem, por mais que a gente tente dar uma ajeitada no cabelo, por mais que a gente deixe barba para esconder as imperfeições da cara de choquito, né? Conhece a cara de choquito? Né? Então a gente deixa a barba para esconder, por mais que a gente tente, né, mostrar uma coisa que não é verdadeira, nós não vamos conseguir, porque a verdadeira transformação acontece no nosso coração, louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Agora irmãos e irmãs, essa história me fala de alguns erros, num primeiro momento, que Naamã teve, nesse desejo desesperado de ser curado, porque ninguém que é leproso quer continuar leproso, porque sabe que vai morrer daqui a pouco, ninguém que está doente, né, e a doença ainda não chegou naquele estágio da total entrega, há ainda um pouco de sanidade para que a pessoa lute contra aquilo. Então a pessoa está lutando, está trabalhando, ninguém quer ficar assim. E Naamã não queria. Só que talvez pelo fato dele ter essa enfermidade tão séria, ele havia perdido a esperança, quando de repente uma menina acende a esperança no seu coração. Ele já estava acreditando que a vida dele seria assim, daqui a pouco eu não vou mais conseguir fazer um desfile, daqui a pouco eu não vou mais conseguir sair para uma batalha, daqui a pouco a enfermidade vai começar a me consumir, e eu vou ter que me esconder ainda mais, e vai ser mais difícil ainda esconder o meu problema, a minha enfermidade. E Naamã então ele escuta isso, de que se ele estivesse diante de um homem de Deus, que morava lá na Samaria, esse homem o curaria da sua lepra, e aquilo acendeu o coração dele. Eu quero dizer uma coisa a você nessa noite, que talvez tenha perdido a esperança em alguma coisa, alguma área, alguma perspectiva, alguma dimensão da vida. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, louvado seja Deus.
Enquanto o diabo e as circunstâncias querem colocar uma marca da gente dizendo que não tem mais jeito, Deus está dizendo nessa noite: há jeito enquanto houver vida, louvado seja o nome do Senhor. E aí a menina, com uma simples declaração, uma escrava, e para ele ter ouvido, um cara desse, para ter escutado uma escrava, é porque ele já havia tentado de tudo sem tido êxito. E ele então escuta dessa menina, a esperança acende o seu coração, e ele corre para o rei e fala: rei, eu acho que tem jeito, rei, eu achava que não teria como. E o rei então já sabe da sua enfermidade, do seu problema. O rei sabe que talvez resta pouco tempo para Naamã, e o rei então dá uma carta e dá muito dinheiro para ele, e ele vai embora. E aí ele começa a cometer alguns erros que eu queria que a gente pensasse aqui, e que muitas vezes nós também cometemos. Primeiro erro de Naamã foi pensar que ele poderia comprar a bênção de Deus. E meus amados irmãos, quando eu falo isso para uma igreja cristã, parece que estou falando óbvio, que a bênção de Deus não se compra. Mas o que eu conheço de crente que pensa que pode barganhar com Deus, você não tem ideia. Quantos de nós, enquanto crentes, achamos que podemos barganhar, fazer trocas com Deus? Quando tudo o que é de Deus na minha e na sua vida é fruto da graça dEle, louvado seja o seu nome. Não há nada que eu possa fazer, tudo que necessitava ser feito Ele já fez, louvado seja o nome do Senhor. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem tudo a ver com Ele. A única coisa que eu preciso é desfrutar do poder e do favor de Deus na minha vida, nessa área da sua vida que está enferma. Creia que Deus está querendo te curar nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Por que o senhor está falando isso, pastor? A Bíblia fala que ele levou uma pequena fortuna com ele. A Bíblia fala que quando ele chega com a comitiva lá em Israel, ele está carregando 10 talentos de prata. Sabe quanto é isso? Aproximadamente 340 quilos de prata. Fábio sabe bem, né? Quanto que deve valer isso aí, né, Fábio? Vai calculando aí, depois você me avisa. Ele leva mais 6.000 ciclos de ouro. Sabe quanto que dá isso? 66 quilos de ouro. E ele leva 10 festivais, acho que era dia do pastor. Ele levou 10 ternos, né, do melhor alfaiate ali de Damasco, para presentear o homem de Deus. E o que ele queria com isso, senão tentar barganhar, tentar comprar, tentar dar um jeitinho. Deus não se impressiona com aquilo que a gente pode oferecer para Ele. Deus está dizendo: descanse e creia no que eu já fiz por você, e você será curado desse mal, ficará livre dessa lepra, louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o céu é de graça, a bênção de Deus também é de graça, louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu penso aqui, é que talvez ele tenha achado, pensado, que no reino de Deus, a glória humana pode nos colocar em posição de destaque ou posição especial. Ele está indo, porque ele chega no rei, dá a carta, o rei fala: eles estão tramando contra mim, quem sou eu para curar um homem de uma lepra? Porventura eu sou Deus que tira e dá a vida? O que é isso? O que eles estão querendo é um pretexto para romper relações comigo. E o rei está muito bravo, está com medo, ele rasgou as vestes, achando que ia ter uma guerra. E isso chega no ouvido do profeta Eliseu. E Eliseu fala: oh, rei, não rasga a veste não, rei. Deixa ele vir comigo. E ele vai saber que há profeta em Israel. E meu irmão, imagina a comitiva que saiu da casa do rei, agora marchando, com cavalos, com pompa, marchando para a casa do profeta. Por quê? É Naamã que está ali. Ele é um cara conceituado. O próprio Naamã já fez incursões em Israel e subjugou Israel.
Lembra aquela menina que estava na casa dele? Foi de umas dessas incursões que eles entraram em Israel e levaram cativo uma menina, e dessa menina se tornou escrava dela, da mulher dele. Eles conheciam Naamã, sabiam quem era esse homem. E o que Naamã talvez imaginava? Eu vou chegar lá, mas vai ser um negócio maravilhoso, vai ter tapete vermelho. E você conhece gente assim, que não é nada e acha que é alguma coisa? Eu só vou se tiver tapete vermelho, eu só vou se isso, eu só vou se aquilo, porque eu faço parte dessa família, porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque a minha família já fez isso, aquele banco foi a minha família que deu para a igreja, que eu posso falar porque não foi as famílias que deram os bancos da igreja, né? Mas tem igreja que sim, banco tal foi a família tal que deu. Eu fui lá em Sales, meu sogro tem uma casa igual a do Zé Buscapé lá, muito legal, né? Na beira do rio, tem praia lá, muito legal, lá, gostoso. Eu fui lá, na praça, nas cidades pequenas, você sabe, você vai na praça, o que está lá? O nome das famílias da cidade, ou o nome de alguma coisa. Então é importante, quando a pessoa chega, meu Deus, a pessoa chegou, as coisas vão acontecer. E tem gente que acha que no reino de Deus é a mesma coisa. A Bíblia fala que ele ficou tão indignado que ele estava indo embora. A Bíblia falou, eu achei que o profeta viria. O profeta mandou Geazi, um servo, mandou um escravo, mandou um cara que não tem nada a ver, eu quero falar com o profeta. E ele me deu uma ordem estranha. E meus amados irmãos, quantas vezes nós perdemos a bênção, porque nós achamos que nós somos alguma coisa. Quando a gente olha para Naamã, é impossível não identificar a raiz do orgulho. E tem muita gente que vive na igreja, como Naamã. Não só porque por fora é uma coisa, mas por dentro é outra, mas porque também acha que pode barganhar com Deus. Sabe como é que a gente barganha com Deus? Eu vou jejuar, e aí Deus vai me abençoar. Eu vou em todos os cultos, vou fazer uma força para ir em todos os cultos, como se fosse difícil ir nos cultos. Eu vou me esforçar para ler a Bíblia, porque assim, quem sabe, Deus vai me abençoar. Eu me lembro quando eu jogava futebol, eu não era convertido, e quando me converti, a raiz da carne já falou, meu Deus, eu nem tinha me libertado da carne. E aí eu comecei a pensar, falei, não, agora eu sei o que vai acontecer. Agora eu conheço Jesus. Agora eu vou jogar em time grande. Era isso que faltava. O que estava faltando era isso. O que estava faltando era poder de troca. E porque agora eu conheço, estou indo para a igreja, estou me limpando, agora Deus vai fazer para mim. Tudo que você tem de Deus é graça de Deus sobre a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o nome que você tem, o que importa é que sobre a sua vida está o sangue do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que me deixa impactado aqui com a história de Naamã, é que Naamã, ele tem um outro equívoco que tem a ver com, ele achava como é que Deus tinha que agir. Você conhece alguém assim? Que acha como é que Deus tem que fazer? Você conhece alguém assim? Que fica bravo porque Deus não fez do jeito que ele achou certo? Que fica bravo porque ele estava orando de um jeito e Deus fez do outro? Você conhece alguém assim? Vou mudar para cá. Você é assim? Já teve gente que se identificou. A gente fica bravo, por quê? Porque Deus não fez do jeito que a gente achava que ele tinha que fazer. Ele é Deus. Ele faz na sua vida do jeito que Ele quer, louvado seja o nome do Senhor. Se você está alinhado com Ele, fique tranquilo, porque até na derrota você está ganhando, louvado seja o seu nome. Olha só, ele vira assim, quando ele está diante do servo, não era nem do profeta, e o servo do profeta diz assim, é muito fácil essa coisa aí para você ficar bom, vai lá no rio, aqui em Israel, pula no rio 7 vezes, e você vai ficar limpo. A Bíblia fala que ele ficou bravo. E aí ele fala assim para os generais, para os outros oficiais que estão com ele na comitiva, vamos embora. Eu estou muito indignado, eu achei que ia ter tapete vermelho, eu achei que eles iam tocar corneta e falar, agora o grande Naamã está chegando,
O profeta nem veio ao meu encontro, mandou um mensageiro, mandou um menino de recado e me deu um recado que eu estou indignado. E meus irmãos, a Bíblia fala que do termo indignado, a indignação que Naamã estava, das 6 palavras de ira, de raiva, de indignação, no hebraico ela é a pior. É a pior da palavra da indignação. Naamã ficou furioso, vermelho, com raiva, se pudesse matava o profeta. Porque o profeta falou, olha, você só pular 7 vezes você vai ser curado. E o que o Naamã falou? Pensava eu, que ele sairia ao meu encontro, moveria a sua mão sobre a lepra, invocaria o nome do Senhor seu Deus, e aí eu ficaria curado. Ele só mandou pular no rio. A gente quer falar como é que Deus tem que fazer. A gente quer colocar Deus dentro de uma caixa e dizer Deus só age assim, aí começa a acontecer umas coisas diferentes e a gente não consegue entender que é Deus que está agindo. Talvez alguém tenha vindo aqui porque está acontecendo alguma coisa estranha na vida. Deus manda te dizer nessa noite, diz o Senhor, calma, porque sou eu que estou fazendo na tua vida. Pode parecer estranho, você pode não estar entendendo, mas eu estou trabalhando na sua vida, porque te amo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei para quem foi isso, mas é algo do Espírito, para alguém que está indignado, bravo, porque achava que ia ser de um jeito e foi de outro. Está acontecendo coisas estranhas na sua vida. Deus está mandando te dizer de novo, é Ele que está trabalhando nesta causa. Apenas aquiete-se e veja o grande livramento do nosso Deus maravilhoso. Eu fico imaginando, quando eu olho os evangelhos, eu vejo claramente isso. Jesus curou vários cegos, vários. O primeiro cego que a gente conhece, quando fala de cego, você lembra do Bartimeu? Isso, eu te ajudei, né? É o Bartimeu. Como é que Jesus cura o Bartimeu? Ele está andando, a comitiva de Jesus, ele escuta um alvoroço, ele escuta um barulho, ele escuta gritos de louvores e adoração, e fala, o que está acontecendo? Ele falou, não, é Jesus. Quando ele escuta o nome de Jesus, o que ele fala? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que a multidão fala para ele? Cala a boca, rapaz, você é um cego miserável, você acha que ele vai parar esse cortejo para atender você? Aí o que ele fez? Ele desistiu? Muitos de nós já teria desistido, né? Com vergonha da nossa reputação, é mesmo, né? Passei vergonha ainda, né? Mas ele não, Jesus, filho de Davi, quando eu estou falando baixo que eu quero falar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava mais alto do que da primeira vez. E aí o que acontece? Jesus para. E aqueles da multidão que mandaram Bartimeu calar a boca, são aqueles que têm que ir até Bartimeu falar, o mestre quer falar com você. E ele chega diante de Jesus, e o que Jesus pergunta para ele? E o que ele fala? E o que Jesus responde? Você prega no meu lugar, melhor que eu. A sua fé te salvou, vai embora. E imediatamente ele tornou, Jesus podia curar todo mundo assim, não é? Só que você vai lá em Marcos capítulo 8, isso aí é Marcos 10. Marcos capítulo 8, Jesus está lá em Betsaida. E alguém leva pela mão um cego diante de Jesus. E o cego quer o quê? Ser curado, é lógico. Jesus pega na mão do cego, tira da muvuca e começa a conversar com ele. E o que Jesus faz? Gospe na... Jesus cuspia desse jeito, irmãos. Você pensa que não era assim, não? Não, Jesus só tinha saliva santa. Jesus cuspiu no barro, cuspiu na terra, mexeu a terra, olha que nojento. Mexeu a terra, fez lodo, fez um smile. Slime. Smile. Nossa, hoje a Sofia apareceu com a pasta americana, cor de cocô. Eu falei, meu Deus do céu, na mesa, o que é isso? E aquele negócio, Jesus fez o lodo, aplicou no olho do cego, impôs as mãos sobre ele, falou, o que você está enxergando? Ele falou assim, eu estou enxergando um negócio que parece homem, e eu só sei que é homem porque a árvore não anda. Aí Jesus tem que impor de novo a mão nele. E o que aquele homem aconteceu no final da história? No segundo toque ele foi curado, começou a enxergar.
Jesus não podia curar todo cego assim? Só que aí a gente vai lá em João capítulo 9, um cego de nascença. Primeiro, foi curado pela palavra, Bartimeu pela palavra de Jesus. Segundo, Jesus dá uma cuspida no barro, na terra, faz lodo, aplica no olho do cara e ele é curado. E o cego de nascença? Jesus, acho que não tinha terra, ele devia estar no cimento, porque ele gospe nos olhos do cego. E ainda fala para o cego, gente, imagina, Jesus cuspiu no olho do cego e falou para o cego, vai se lavar. Mas aonde que eu vou me lavar? E ainda falou, vai te lavar no tanque de Siloé. Pô, mas como é que eu vou achar o tanque de Siloé? Eu sou cego. Como é que eu faço para esse negócio? A Bíblia fala, não sei como, ele foi. E a Bíblia diz que quando ele se lavou, ele voltou vendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Os 3 eram cegos, os 3 foram curados, cada um de um jeito, para dizer, eu faço do jeito que eu quero. O que importa é que eu faço na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Naamã quase perdeu a bênção. Naamã perdeu a bênção, porque achou que Deus tinha que fazer na vida dele diferente. Quem sabe você está quase perdendo a bênção, porque você está indignado com Deus, bravo com Deus, porque Deus não está fazendo do jeito que você imaginou que fizesse. Quem sabe você está a ponto de perder o que Deus tem para fazer na sua vida, porque você não entende como é que Deus age. Você não precisa entender como é que Deus age, o que importa é que Deus age, louvado seja o nome do Senhor. Se vai ser com uma palavra, se vai ser com lodo, se vai ser com guspe, eu não sei, o que eu quero é enxergar para a glória e louvor do nome do Senhor, amém? Mas ele errou de novo. A Bíblia fala que Naamã, no fundo, ele queria manter a sua aparência externa, a sua reputação. E é muito interessante isso. Enquanto a gente quer lutar pela nossa reputação, enquanto a gente sabe que a gente tem deformidades, enquanto a gente sabe que por fora é uma coisa e por dentro é outra, e talvez não sejam muitas pessoas que tenham conhecimento, do que é podre na nossa vida, muito embora a gente faça tudo isso, no fundo, a gente não quer se expor, a gente não quer mostrar que aquele general é leproso, a gente não quer mostrar que aquele herói de guerra não passa de um cara que está sendo carcomido. Ele não queria mostrar quem de fato ele era, e por isso ele ficou indignado. Ele ficou indignado porque ele deveria se despir para pular. E ao se despir, a nudez exporia a sua lepra, a sua enfermidade, os seus pecados, quem sabe? É por isso que Tiago diz assim, olha, se você confessar o seu pecado, você vai ser, mas se você confessar uns para os outros, você será curado. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado. Mas quando você chega diante de alguém que tem maturidade, alguém que leva Deus a sério, e expõe as suas fragilidades, expõe a sua lepra, expõe o seu problema, quando você faz isso, Deus começa a curar o seu coração e a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Qual que é o problema? A gente quer se esconder dentro da farda, e enquanto a gente estiver escondido, a gente não será curado. Que nessa noite você tenha coragem de se despir da armadura, de se despir de tudo aquilo que no fundo quer te preservar, quer manter a sua reputação intacta. Que nessa noite você perca para ganhar, em nome de Jesus de Nazaré. Jairo não está nem um pouquinho preocupado com a sua reputação. Você lembra de Jairo? Quem era Jairo? Marcos capítulo 5, ele era um homem importante, ele era o chefe da sinagoga, ele era um cara influente na sociedade, só que tinha um problema em casa. A lepra de Jairo não era em Jairo, era a filhinha dele, de 12 anos, que estava enferma quase à morte. E quando esse cara, cheio de aparência, cheio de reputação, se depara com Jesus, o que ele faz? Ele se prostra, ele começa a clamar, ele começa a pedir, Jesus, tem misericórdia, vai comigo para minha casa, vem comigo, eu preciso do Senhor lá. Ele estava no meio da rua, todo mundo olhando, todo mundo vendo, credo Jairo, você não é o líder da sinagoga,
Jairo, Jesus é um embusteiro, que você está fazendo isso, Jairo? Jairo, que coisa feia é essa? Você está se prostrando diante de um homem. Jairo não quis saber de reputação, e porque ele não quis saber de reputação, a filhinha dele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a gente se esconder em cima das nossas armaduras e dentro das nossas fardas, nós continuaremos feridos, enfermos, doentes, deformados, separados. Mas se nós na presença de Deus nos expusermos à ação graciosa de Deus, nós seremos curados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus nos expõe, não é para que a gente se envergonhe, é para que a gente seja curado e a glória seja dada a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, queridos, eu quero terminar essa palavra pensando com você a respeito dos acertos desse homem. E o primeiro acerto desse homem é que ele ouviu. Diga comigo, Naamã ouviu. Porque ele está indo embora bravo, indignado. E gente, pior coisa que tem é tentar convencer uma pessoa irada, indignada, brava, não é verdade? A recomendação não é espera baixar a poeira e depois você conversa. Não é não? Respira fundo, conta até 1 milhão. É difícil convencer alguém irado. Mas Naamã é alguém que, a despeito da sua condição, quer voltar para casa diferente. E a Bíblia fala que os generais, os oficiais falam para ele: ô Naamã, se você tivesse que voltar lá para a Síria e trazer mais um caminhão de dinheiro, mais festas e festivais, você não daria toda a sua fortuna para ser curado? Quanto mais fazer uma coisa simples, que é pular no rio 7 vezes. E a Bíblia fala que porque ele estava cercado de gente que o amava, ele deu ouvidos e foi abençoado. Quem sabe o que está faltando para você é ouvir a pessoa que está do seu lado. Ela pode ser um mensageiro de Deus, orientando você para o sucesso, para a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente quer espiritualizar. Às vezes não vai ser um anjo que vai descer e falar assim te diz o Senhor. Às vezes é a tua sogra que vai dizer, não faz assim. Às vezes é uma criança que vai falar isso está errado. E quando isso acontecer, que você possa identificar isso como Deus falando ao seu coração e que você possa ouvir em nome de Jesus, amém? Segunda coisa, e talvez aqui seja mais difícil, a Bíblia fala que Naamã ouviu e desceu. Queridos, o antídoto contra o orgulho é humildade, é nos humilharmos. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, Deus resiste o homem que se acha, a mulher que pensa que é alguma coisa, aquele que diz eu me garanto, Deus fala então você está por sua conta. Agora aquele que se quebranta, aquele que se humilha, aquele que se submete, aquele que desce, a Bíblia diz que ele desceu, a Bíblia diz ele ouviu, ele voltou, ele falou, opa, então vou voltar para o caminho da cura. E a gente só vai para o caminho da cura quando ouve a voz de Deus e aqueles que Deus tem colocado ao nosso caminho. Não adianta nada você vir todos os domingos aqui, me ouvir pregar a palavra de Deus, se não colocar nada do que eu falo em prática, nada do que você ouve, se você não colocar em prática, nada vai valer. Mas para você colocar alguma coisa em prática, você tem que ouvir, e que Deus destampe os nossos ouvidos, em nome de Jesus de Nazaré. Mas depois que você ouvir, você precisa fazer o que ele fez. Ele desceu. Quem sabe o que está faltando para você é um pouco de quebrantamento. Quem sabe o que está faltando para você seja um pouco de se humilhar. Quem sabe o que está faltando para você não seja quebrar o vaso de alabastro. Que cheiro tem sua casa? Tem casa que tem cheiro de pecado. Tem casa que tem cheiro de morte. Tem casa que tem cheiro de dor. Mas a Bíblia fala numa casa do Simão o leproso. Um dia Jesus entrou e uma mulher veio e quebrou o vaso de alabastro. E quando ela quebrou o vaso, um perfume caríssimo encheu aquele lugar com uma fragrância deliciosa que mudou o ambiente da casa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para que a fragrância do perfume fosse exalada, ela teve que quebrar o vaso. Aqueles vasos eram fechados, lacrados. Você quebrou, você tinha que usar. E aquela mulher quebrou.
E às vezes o que falta para Deus abençoar a nossa casa é porque a gente está muito altivo. O que às vezes falta para Deus abençoar a nossa vida é porque a gente está muito de pé, está muito no alto. Que nessa noite a gente desça, que nessa noite a gente se humilhe, porque a Bíblia diz: humilhai-vos perante a presença do Senhor e Ele vos exaltará. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou muito cheio de mim, eu estou totalmente vazio de Deus. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu me rendo, quanto mais eu declaro a minha total dependência do Senhor, mais Deus age na minha vida. Quanto mais eu me humilho para o meu cônjuge, mais Ele entende, mais Ele compreende, mais Ele abençoa, e Deus vai mudando o ambiente da nossa casa. Mas quando eu quero ter a decisão, quando eu quero ter a razão, quando eu quero ganhar a briga, a coisa fica insustentável. Que nessa noite Deus possa nos abençoar com coragem para descer, porque só desce quem tem coragem. Pergunta para o irmão que está ao seu lado: você tem coragem para descer da sua posição? Jairo teve coragem para descer da sua condição de líder da sinagoga. Naamã teve coragem para descer, para se despir, para expor a sua lepra. Todo mundo falou: nossa, mas esse é o Naamã, achei que ele fosse diferente. Você já viu assim, já ficou decepcionado? Quando você viu algum famoso e você chegou perto e falou: nossa, não é nada disso. Eu lembro uma vez o Bruno Messias, ele estava na padaria, e quem que chegou do lado dele? O Cleison, que joga lá no Corinthians, jogava na Ponte, morava aqui em Campinas. E aí alguém foi pedir autógrafo, o Cleison, ele estava atrás da fila, ele olhou para o moleque, parecia um mosquito. Falou: nossa, mas esse aí que é o Cleison que joga bola. É uma mosquinha dessa aí. Às vezes a gente se surpreende. Mas meu irmão, minha irmã, o que Deus está querendo nessa noite é que a gente entenda que o que vale para Deus é um coração contrito e quebrantado, e esse coração contrito e quebrantado Ele não despreza. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez o que falte para nós enquanto igreja é nos humilharmos na presença do Senhor. E sabe quando eu vejo o nível de uma igreja humilhada e quebrantada? É o número de pessoas que vem comigo aqui orar na primeira semana do mês. Eu sei que não é todo mundo que pode, eu sei, eu entendo. Mas meu irmão, na primeira vez que eu fiz isso, tinha 42 pessoas. Nós terminamos essa semana de oração, semana passada, sexta-feira, com 7 pessoas, glória a Deus, né? Porque eu não estou sozinho, tem 7 que estão orando, não é mais 6 comigo, não é 7. Eu sei que tem muitas condições, mas o que eu estou querendo dizer é, meu irmão, quando nós nos humilharmos e declararmos a nossa total dependência no Senhor, Deus abençoará a nossa vida com aquilo que nós precisamos. Louvado seja Deus. E para terminar essa palavra, não é que o cara se converteu. O que eu acho maravilhoso aqui é no verso de número 17. Naamã, ele diz algo muito tremendo. Naamã, ele diz assim: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado de levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto e sacrifício a outros deuses, senão o Senhor. Naamã, lembra, levou lá um monte de prata, um monte de ouro, vestes para dar de presente. E o profeta não quis, falou: não quero, porque o que é de Deus é de graça, mediante a fé. Eu não quero. E aí o Naamã, depois de tanto insistir, o profeta não querer pegar o presente, sabe o que o Naamã falou? Meu senhor, acontece uma coisa, eu sou um homem sujeito a um rei, e de vez em quando o rei pede que eu vá com ele dentro do templo do Deus que ele adora. Que o Senhor me perdoe as vezes que eu tiver que fazer isso, mas eu vou ter que fazer isso algumas vezes. Mas eu te peço uma coisa, por favor, deixa eu pegar os 2 animais que eu trouxe e encher de terra daqui dessa pátria, porque nunca mais, diga nunca mais, porque nunca mais eu vou fazer aquilo que desagrada o Senhor. Porque olha, eu nunca mais vou oferecer alguma coisa que não seja para o Senhor.
E eu sei de gente que entrou aqui dizendo: se Deus me abençoar, eu nunca mais faria aquilo. Eu sei que tem gente que entrou aqui e falou assim: eu preciso que Deus me toque, porque se Deus me tocar, eu vou ter poder e condição de nunca mais fazer aquilo que me deixa enfermo. Porque tem coisas que a gente faz que enferma a gente, e tem coisas que a gente faz porque é escravo, e porque é escravo a gente, por mais que não queira fazer, acaba fazendo. Mas como é lindo Naamã quando ele entende, e ele foi curado porque ele obedeceu, ele ouviu, ele desceu, ele obedeceu, ele pulou as 7 vezes. Deus não curou de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Ele teve que dar os 7 pulos, e no 7º mergulho, quando ele levantou, ele assustou. Talvez a pele voltou, que tinha sido comido reviveu, e agora ele olha para as mãos, ele olha, ele pega na orelha, que são os lugares de cartilagem que começam a desaparecer na lepra. Ele olha para os dedos, extremidades, cotovelo, ele fala: meu Deus, eu fui curado, e porque eu fui curado, eu nunca mais oferecerei sacrifícios que não sejam para o Senhor. Deixa eu levar um pouco dessa terra como um símbolo de que foi o Deus dessa terra que me abençoou. Ah, meu irmão, eu sei de gente aqui que é escravo. Eu sei de gente aqui que quer vencer pecado, quer vencer tentação, quer vencer algo que está dentro, mas não consegue. Ele até se esforça. Quantas vezes eu me esforcei para não fazer? Você não precisa se esforçar para não fazer. O que você precisa é dizer: olha, eu nunca mais vou fazer, e a graça de Deus vai me alcançar para que eu nunca mais faça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei de gente aqui que acorda dizendo: hoje não, e termina chorando, infelizmente, hoje sim. E acorda no outro dia dizendo: hoje não, e vai dormir no dia seguinte dizendo: hoje sim. Nessa noite Deus quer tocar sua vida para que nunca mais você tenha que lidar com isso. Ele quer curar da sua deformidade, Ele quer curar a sua lepra, Ele quer curar aquilo no seu coração que está podre, aquilo no seu coração que ninguém sabe. As pessoas podem estar sentadas do seu lado dizendo: está cheirando bem, e você está batendo no coração com vontade de chorar, dizendo: essa palavra é para mim, eu não me aguento, eu não suporto o meu cheiro. Aqui parece que está tudo bem, mas quando eu chego lá em casa, quando eu tiro toda a indumentária e olho no espelho, eu sei quem eu sou, e eu não quero continuar sendo assim. Se você é essa pessoa, a cura de Deus para a sua vida, e você vai sair daqui dizendo: nunca mais eu farei isso, porque agora eu sou abençoado pelo Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ora, machalabás. Ouça essa canção. Por favor, não se mexa, não se mova, não se distraia. Agora é hora séria. Destinos eternos estão sendo mudados. Seja respeitoso com isso em nome de Jesus. Talvez nem só por sua causa, mas por aquele que está ao seu lado. Ouça essa canção pensando na sua vida. A pergunta que eu faço para você hoje é: existe alguma lepra? Existe alguma coisa que você precisa dizer nunca mais? Ouça essa canção em nome de Jesus. Nesse lugar, tu és real. Sim, Ele é real nesse lugar. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso
o nunca mais na sua vida, você vai precisar se expor. Ninguém está aqui para olhar quem vem e quem não vem. Ninguém está aqui. Mas eu quero saber de você que tem alguma coisa na vida que precisa ser abandonado, ser destruído. Algum sinal de lepra. Lepra cheira mal. Lepra nos envergonha. Será que existe alguma coisa aí? Deus está te dizendo, você pode voltar para casa limpo. Você pode voltar para casa restaurado. Se nessa noite você ouviu, se você está disposto a descer, se você quer obedecer a palavra do Senhor, se você precisa de um nunca mais na sua vida, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero ungir você hoje. Hoje eu quero ungir a sua vida. Eu quero ungir o seu coração. Eu quero orar em nome de Jesus para gente séria, para gente sincera, que tem tido dificuldade na caminhada, e que nessa noite a única coisa que precisa fazer é se expor, não a mim, não à igreja, não aos homens, se expor a Deus, porque ninguém sabe onde é a lepra, ninguém sabe qual é o teu problema, ninguém sabe onde é que está doendo, ninguém sabe qual é a tua deformidade, ninguém sabe, não precisa saber, porque Ele não quer te expor. O que Ele quer é que você tenha coragem de dizer: eu preciso de cura, eu preciso de restauração, eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu me humilhar nesse lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos.
gente sofra, para que nunca mais, ó Deus, isso que nos incomoda, volte a nos incomodar. Nós recebemos graça do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Nós recebemos no nosso corpo emocional, físico, no nosso espírito, um toque suficiente para dizer o que Naamã disse: nunca mais, nunca mais, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré. Coloca a mão no teu coração. Oh, coloca a mão no coração. Um dia Moisés colocou a mão no coração, a mão ficou leprosa. E depois ele tocou de novo, a mandado de Deus, e ele foi restaurado. Coloca a mão no coração como centro, como sede da tua vida, meu irmão e minha irmã. E diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu ouvi, eu desci para ser curado, para ser abençoado, para receber poder de Deus, para, como Naamã, declarar com fé: nunca mais, isso que me vencia, nunca mais me vencerá. Nessa noite, como Naamã, volto para casa, limpo, curado, restaurado, livre, para servir a Deus, para adorá-lo e glorificá-lo, em nome de Jesus. Você pode jogar sua mão para o alto, você pode adorar o Senhor, você pode dizer: obrigado porque eu fui limpo, Senhor. Você pode glorificar o Senhor, você pode agradecer a libertação de Deus nas nossas vidas. Nunca mais, meu irmão, você entendeu isso? Nunca mais isso vai te incomodar, nunca mais isso vai ser dor para você, nunca mais você vai sofrer por causa disso. Aleluia! Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Não tenha pressa de sair da presença desse Deus maravilhoso. Ele está aqui para te curar. Ele, o Senhor, está neste lugar. Oh, aleluia. Aleluia, fale com Ele. Fale com Deus. Adore, glorifique. Exalte o Deus eterno. Deus está dizendo para adorarmos o seu nome, que Ele ainda quer fazer coisas aqui. Não tenha pressa. Deixa Deus continuar aquilo que Ele quer fazer. Não se incomode com quem está atrás, na frente, do lado. Fecha os olhos, meu irmão. Adore a Deus, adore a Deus. Mais um pouco, insista. Mais um pouquinho na presença dEle. Senhor Deus poderoso, digno tu és. Tu és digno, Senhor. Digno tu és de todo louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno tu és. Se tu és digno, Senhor, Digno tu de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de todo coração, essa igreja
Aleluia. 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 Oh Deus. Aleluia. Era calabás. Sim, meu Deus, nos humilhamos. Nos humilhamos diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Debaixo dessa convicção de que Ele é Deus, de que Ele age como quer, e que nessa noite Ele quis nos abençoar e nos abençoou. Que você possa ir embora para sua casa e que nunca mais isso volte a te atormentar, que nunca mais isso volte a te fazer chorar, que nunca mais isso te faça sofrer, e que você continue exaltando, glorificando e engrandecendo o nome do teu Deus. Que o grande e imenso amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que a graça regeneradora e salvadora de Jesus Cristo, o nosso Senhor adorável Salvador, que a sublime comunhão e as consolações do Deus Espírito Santo, sim, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, e seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus,
Deus.